Bem-vindos, exploradores do cosmos! Hoje, vamos embarcar em uma jornada fascinante para entender os segredos dos objetos mais enigmáticos do universo, os buracos negros. Como disse o renomado físico Stephen Hawking, até o melhor roteirista de Hollywood não poderia conceber algo tão surpreendente quanto um buraco negro. E por favor inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe, para ajudar o canal a continuar produzindo esse conteúdo que sempre será gratuito. Teoria e concepção inicial dos buracos negros. Teoricamente propostos por Einstein e outros pioneiros, os buracos negros representam um dos mistérios mais intrigantes do universo. Esses enigmáticos objetos começaram sua jornada como o que alguns cientistas chamaram de estrelas negras, devido à sua massa colossal que impedia a emissão de luz, tornando-os invisíveis aos olhos e telescópios convencionais. Nos primeiros passos da exploração, cientistas direcionaram seu olhar para estrelas massivas, buscando entender como é o seu processo de morte. A teoria inicial previa que tais estrelas massivas se tornariam supernovas, explodindo em espetaculares explosões que espalhariam elementos essenciais pelo cosmos. Entretanto, algo extraordinário acontecia quando a massa remanescente após uma supernova ultrapassava 3 vezes a massa do Sol. Em vez de se transformar em uma anã branca ou uma estrela de nêutrons, essa massa colapsava em um caroço extremamente denso de matéria. Essa observação inicial marcou o início da compreensão dos buracos negros como uma nova classe de objetos cósmicos. O caminho para o colapso estelar. À medida que as investigações continuavam, revelava-se um destino notável para estrelas massivas com massas entre 3 e 8 vezes a do Sol. Esse intervalo específico tornou-se crucial para o entendimento dos buracos negros como verdadeiras maravilhas cósmicas. Quando uma estrela desse porte esgotava seu combustível nuclear e entrava em colapso, algo intrigante acontecia. Suponhamos que tenhamos uma estrela com massa um pouco mais de 3 vezes a do Sol. Conforme essa estrela chega ao fim de sua vida, a pressão que a mantinha estável contra a gravidade diminui. E, ao atingir um ponto crítico, a força gravitacional vence, levando a um colapso dramático. O resultado desse colapso é a formação de um objeto incrivelmente denso, conhecido como uma estrela de nêutrons. Entretanto, para estrelas com massa superior a cerca de 8 vezes a do Sol, algo ainda mais notável ocorre. A intensidade da força gravitacional se torna avassaladora, impedindo até mesmo que uma estrela de nêutrons se forme. Nesse ponto, a matéria remanescente é comprimida a um grau extremo, criando uma densidade inimaginável. O resultado é o surgimento de um caroço de matéria incrivelmente massivo e compacto, que não emite luz alguma. Esse é o momento em que um buraco negro nasce, uma região onde a gravidade é tão intensa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. O horizonte de eventos e a descoberta dos quasares. Avançando em nosso conhecimento, as contribuições fundamentais de Schwarzschild proporcionaram um entendimento profundo do que conhecemos como raio de Schwarzschild. Este conceito descreve um limite crítico conhecido como horizonte de eventos, que marca o ponto de não retorno ao redor de um buraco negro. Visualize-o como uma fronteira invisível, onde a gravidade é tão intensa que qualquer coisa que cruze esse limite fica inevitavelmente presa no abraço implacável do buraco negro. É um ponto de transição onde as leis da física e da gravidade assumem características verdadeiramente extraordinárias. No cenário pós-Segunda Guerra Mundial, a ascensão dos radiotelescópios trouxe consigo um avanço notável em nossa exploração do cosmos. Foi nesse momento que os cientistas se depararam com os quasares, intrigantes objetos inicialmente enigmáticos que emitiam radiações poderosas em ondas de rádio. Essas fontes de radiação, quase estelares, pareciam desafiar todas as explicações convencionais. Os astrônomos estavam perplexos, e o termo quasar foi cunhado para representar esses objetos quase estelares, já que sua natureza era até então desconhecida.
quasares e a existência de buracos negros supermassivos. Ao examinar cuidadosamente os dados de radiação provenientes desses fenômenos cósmicos, os cientistas se encontraram em um estado de profunda perplexidade. Ao calcular as massas associadas a essas emissões radiativas intensas, eles se depararam com números que desafiavam todas as expectativas. Eram valores notavelmente elevados, na ordem de centenas de milhares de vezes a massa do nosso próprio Sol. Essa revelação surpreendente marcou a identificação dos buracos negros supermassivos. Essa descoberta revigorou o interesse nas equações da relatividade, uma vez que os cientistas buscavam compreender a interação desses gigantes cósmicos com as forças fundamentais do universo. Um exemplo notável é o Sagitário Estrela, um buraco negro supermassivo com cerca de 4 milhões de vezes a massa do Sol, localizado no centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Classificação dos buracos negros. Os buracos negros se enquadram em 3 categorias, determinadas principalmente por sua faixa de massa. Buracos negros de massa estelar, com massas que variam de algumas dezenas até cerca de 100 vezes a do Sol. Esses buracos negros se originam do colapso de estrelas massivas. Buracos negros de massa intermediária. Enquanto a massa dos buracos negros de massa estelar chega até cerca de 100 vezes a do Sol, os buracos negros de massa intermediária ocupam uma faixa de massa além desse limite, até algumas milhares de vezes a massa solar. Sua natureza ainda é objeto de pesquisa ativa. Buracos negros supermassivos são os maiores em termos de massa, abrigando valores que podem ultrapassar bilhões de vezes a do Sol. Localizados no núcleo de galáxias, exercem influência na dinâmica das galáxias em que residem. A densidade extrema e a concepção desafiadora. Vamos agora explorar uma das características mais extraordinárias dos buracos negros, sua densidade extrema, um conceito que desafia nossas noções tradicionais. Esses enigmáticos fenômenos se destacam por possuírem uma densidade excepcionalmente alta, resultado da concentração significativa de massa em um espaço ínfimo. Para compreender essa densidade extrema, recorremos à fórmula mv, m sobre v, que relaciona a massa ao volume. Conforme essa imensa massa é dividida por um espaço extremamente reduzido, algo intrigante acontece: a densidade resultante tende ao infinito. É uma expressão que desafia nossa compreensão convencional da realidade. E como Einstein disse uma vez, Deus criou o número inteiro, todos os outros são obra do homem. Aqui, na presença de um buraco negro, Deus parece ter inventado a divisão por zero. Contemplar esse paradoxo cósmico nos leva a um cenário onde a densidade se aproxima do infinito e o volume se aproxima de zero. É como se a matéria fosse comprimida em um espaço tão minúsculo que as leis da física tradicional parecem se desfazer, e onde a própria ideia de divisão por zero toma um significado profundo.